Bom, dentro da resistência dos materiais, um assunto fundamental que a gente deve estudar para o caso de barras submetidas à compressão, sobretudo barras esbeltas, é a flambagem de colunas. Tá? Então vamos imaginar uma barra esbelta, né? Vocês podem fazer um exercício aí usando uma régua escolar, aplicar um esforço de compressão. Vocês vão ver que essa régua, pelo fato dela ser fina, uma das dimensões dela ser bastante reduzida, ela vai se deformar dessa maneira. Ela vai acontecer aí uma curvatura por conta de um fenômeno de instabilidade. Então, vou fazer uma abordagem aqui da equação que rege esse tema de uma forma bastante resumida, mas que seja suficiente esse conjunto de informações que eu vou passar para resolver alguns exercícios que são base para o entendimento de projetos, né, de dimensionamento de colunas esbeltas. Então, a equação, né, que é deduzida lá no livro do Hibbeler, assim como o livro do Beer também, né, qualquer livro de resistência dos materiais, né, aqui nós estamos utilizando o livro do Hibbeler na 7ª edição. Então essa equação 13.5, a carga P crítica, né, a carga crítica é π ao quadrado EI sobre L ao quadrado. Essa é a carga crítica de Euler. É a menor carga possível capaz de produzir aquela instabilidade, aquela curvatura na coluna esbelta. Então, os parâmetros dessa equação, né, é o módulo de elasticidade E, o momento de inércia I, que é o menor momento de inércia, e o comprimento L da coluna, supondo no primeiro momento que as extremidades são presas por pinos, né, por rótulas. Tá? Bom, se eu quiser calcular então a tensão crítica, né, porque essa fórmula é da força crítica, P crítica é a força, como tensão é força dividido pela área, né, então a gente pode dividir a área pelos dois lados da igualdade e introduzir aqui o raio de giração, esse R que aparece aqui na equação, que é a raiz quadrada do momento de inércia dividido pela área. Então veja que o momento de inércia está embutido, continua aí na expressão, porém está embutido nesse R que é o raio de giração. Raio de giração é uma propriedade geométrica que se estuda lá na estática. Então com isso a gente tem a equação da tensão crítica dado por essa fórmula, π ao quadrado E sobre L sobre R parênteses ao quadrado. Esse L sobre R a gente costuma chamar de um lambda, que é o índice de esbeltez da barra. Então, mais uma vez aqui, o raio de giração, que é a raiz quadrada da inércia pela área. Se a gente considerar a possibilidade da coluna ter diferentes tipos de apoio, não apenas rotulado, né, a gente vai fazer uma pequena modificação nessas equações, que é o seguinte. Vamos considerar aqui um coeficiente de flambagem K para ser introduzido, para ser um multiplicador do comprimento L da barra. Então, por exemplo, se as colunas são desse tipo aqui, né, com as extremidades rotuladas, K é igual a 1, como mostra aqui, né? Significa o seguinte, que o comprimento de flambagem é igual a 1 vez o comprimento real da barra. Agora, se eu tiver uma barra que ela é engastada na base livre no topo, K é igual a 2. Significa que o comprimento de flambagem é 2 vezes o comprimento real da barra.
Na hipótese das extremidades serem engastadas, as duas extremidades, K é igual a meio. Então, o comprimento de flambagem vai ser metade do comprimento real da barra. E se eu tiver uma extremidade rotulada com a outra extremidade engastada, esse coeficiente de flambagem, K, é igual a 0,7. Significa que o comprimento de flambagem é 70% do comprimento real da barra. Então, as equações da carga crítica, ou a carga crítica de Euler, entrando com esse parâmetro K, fica modificada, né? Fica π² aí, dividido pelo comprimento efetivo ao quadrado. O comprimento efetivo é K vezes L. No caso da tensão crítica, né, o K também entra multiplicando pelo L na segunda equação aí. Então, com essa equação, a gente pode resolver um problema que tenha diferentes tipos de apoio, né, de condição de apoio, engastado, rotulado. Então, tem um exemplo aqui que é o 13.3. Dado uma coluna, essa coluna tem uma seção I, ela é de aço, o módulo de elasticidade é 200 gigapascal, o limite de escoamento do material é 410 MPa. Essa coluna ela tem uma designação de W 150 por 24. Tem uma tabela no livro que mostra as propriedades geométricas desse perfil. Essa nomenclatura também é utilizada pelos fabricantes de seção I. Vocês procurarem, por exemplo, no site da Gerdau, vai ter as informações para esse tipo de seção e para outros tipos de seções, as informações geométricas, né, as propriedades geométricas, né, a área da seção, momento de inércia em torno do eixo X, momento de inércia em torno do eixo Y, enfim, todas as propriedades geométricas necessárias aí para o dimensionamento. Então, o que se pede nesse problema? Determine a carga que a coluna pode suportar sem flambagem e também que esse material não sofra escoamento. Bom, eu tenho que pegar esse desenho que está em três dimensões e fazer duas vistas, né, laterais, para a gente interpretar como é que as colunas são devem ser realmente representadas. Então, observe que eu tenho uma travessa, tipo uma viga conectando no meio da coluna. Então, num sentido ela está travada, no outro não. Ela está travada por essa viga num sentido, numa vista, né? Então, num plano, eu tenho a coluna, né? Quando a gente analisa a flambagem em torno do eixo X, o eixo X da seção, né? Aqui é a seção I, eixo X e eixo Y, né? Então, em torno do eixo X, a gente tem essa representação aqui dessa linha mostrando a possibilidade de flambagem, né? A deformação por flambagem, essa curvatura. A gente tem aí um engaste nas extremidades. E o comprimento de flambagem é 4, porque K é meio, olhando naquela tabela anterior, como a coluna toda é 8 metros, K é meio, então o comprimento de flambagem é como se fosse essa representação. Já na flambagem em torno do eixo Y, né, a gente tem que fazer a análise a partir do ponto de inflexão aqui no meio da barra. Então o K de 0,7 da tabela que eu mostrei vai ser 0,7 vezes 4 nessa primeira metade ou na segunda metade da barra, né? Então, considerando aqui, tem até marcado os pontos de inflexão, 0,7 vezes 4 vai dar 2,8 metros. Então, numa direção
eu tenho um comprimento de flambagem de 4 metros, na outra um comprimento de flambagem de 2,8 metros. Né? Então a solução desse problema é, primeiro eu tenho que avaliar na tabela, ou calcular, né, usando o teorema dos eixos paralelos, né, os momentos de inércia X e Y. Observe que o momento de inércia de X, 13,4 vezes 10 a sexta milímetro a quarta, é muito maior do que o momento de inércia de Y, 1,83 vezes 10 a sexta. Num primeiro momento, a gente poderia dizer que a flambagem vai ocorrer em torno do eixo Y, porque tem uma inércia bem pequenininha. Mas como tem aquele travamento no meio da coluna, né, já não dá para afirmar isso com certeza. Então tem que fazer a análise da flambagem em torno dos dois eixos. Então, jogando esses valores e esses dados nas equações de carga crítica, em torno do eixo X e em torno do eixo Y, a gente tem esta resolução aí. Ó. P ao quadrado é I na primeira, o Ix, e o comprimento KL, né, que é o comprimento efetivo, naquele plano onde se considera a flambagem em torno do eixo X. Na segunda montagem da equação, o que a gente muda? A inércia é em torno de Y, e o KL também é naquela análise da flambagem em torno do eixo Y. Então, o primeiro valor, o P crítico de X, é 1.653 kN e o P crítico de Y é 460,8 kN. Então, por comparação, a flambagem vai correr em torno do eixo Y. E a tensão crítica, que é a força crítica dividida pela área, força por área, vai dar 150,6 Newton por milímetro quadrado. Essa tensão ela é bem menor que a tensão de escoamento que foi dado. Né? A gente tem aqui a tensão de escoamento era 410 MPa, então bem menor. Tá? Então essa é a análise que a gente tem que fazer na hora que faz um dimensionamento de uma coluna que está sujeita à flambagem, ok? Só voltando aqui no gráfico lá do início, observe aí que, né, a gente tem aqui uma representação de um aço estrutural aqui com limite de escoamento de 250 MPa, um pouco diferente aí do valor que foi dado no problema, mas observe que a gente tem essa curva, né, representada no gráfico, que é uma curva hiperbólica, porque a equação da força crítica, π ao quadrado é I sobre KL ao quadrado, ou comprimento efetivo ao quadrado, esse comprimento efetivo que está ao quadrado e no denominador, né, significa que é uma função de uma hipérbole de Euler, né, hipérbole de Euler, só que ela é limitada por um valor, que é essa linha reta aqui, no caso do material ter o limite de escoamento de 250 MPa, é limitada a essa parte constante aqui desse gráfico. Então, um material que tem um comprimento muito grande, ele vai sofrer flambagem com uma carga bem pequenininha. Né? Então, a barra que tem um comprimento grande, a flambagem é uma força pequenininha em torno do eixo de menor inércia, né, que vai ocorrer a flambagem. Mas se a barra ela for muito pequena ou com índice de esbeltez muito baixo, veja que o eixo horizontal é o índice de esbeltez, nós teremos uma tensão muito elevada. Se a força calculada pela fórmula de Euler, que é a carga crítica de Euler, for um valor superior
a tensão de escoamento, né, como se fosse seguir essa linha pontilhada aqui, tendendo para o infinito, né? Isso não vai fazer sentido. Então, se a tensão calculada ela for maior do que a tensão de escoamento, você vai considerar como resultado a própria tensão de escoamento, se isso acontecer. Então, se o material, se a barra, por exemplo, ela é um toquinho, né, ela é muito curtinha para a seção dela, ela não vai sofrer flambagem. Se você pegar uma reguinha quebrada e tentar aplicar a compressão, ela não vai sofrer aquela curvatura, ela vai tender ao escoamento, ok? Bom, então, para o assunto de flambagem, de maneira resumida, mas de forma suficiente para fazer os exercícios, né, essa é a explicação básica para a aplicação, né, das equações de Euler. Então, por hoje é só.